boa noite. Vamos continuar então nosso estudo do Evangelho de Mateus, estudo minucioso, detalhado que a gente realiza desse livro, à luz da doutrina espírita, utilizando a literatura espírita, sobretudo a codificação kardeciana e a obra de Chico Xavier, psicografada pelo Chico Xavier. Claro que a gente traz algumas contribuições, né, externas ao movimento espírita também, contribuições de outros autores do movimento espírita, mas o núcleo de entendimento, a gente procura manter essa fidelidade à literatura do Chico e à literatura de Allan Kardec. Hoje nós vamos iniciar um novo capítulo. Capítulo 17 foi um capítulo longo, né? A gente estudou o Monte Tabor, a gente estudou o jovenzinho endemoniado, por último estudamos aquela passagem cheia de símbolos, né? De metáforas, ali em que Jesus pede para Pedro pescar o peixe com anzol, e na boca do peixe tinha um estáter, né? Tinha uma moeda que dava para pagar a dívida dele e de Pedro, né? Com o tributo religioso. Mãe, hoje eu vou ter que mandar você encostar mais na tininha, porque eu não tô vendo o seu Adão. Aí, pronto, agora eu tô vendo o seu Adão. Eu gosto de ver você. Nós vamos voltar com as cadeiras em semicírculo, para poder ver todo mundo. Então, a passagem na semana passada, né, o último versículo, a gente estudou ele 2 semanas seguidas. Por quê? Porque ele fala do chamado contentamento. Eu acho essa palavra tão bonita, né? Contentamento, né? Porque Pedro vivia uma dificuldade, ele tinha uma dívida fiscal, digamos assim, ou tributária, aliás, com o próprio templo, com a sinagoga, e foi cobrado sutilmente, assim, né? Ah, se é o discípulo de Jesus, ele paga o tributo ao templo, né? E a passagem sugere que Pedro estava devendo. Foi um jeito deles dizendo, você segue Jesus, ele paga e você não paga, né? E aí Pedro volta muito angustiado para casa. Ninguém gosta de ser cobrado. Ninguém gosta de ser cobrado em público, né? Isso é constrangedor. E no caso dele, pior, seu Adelmo. Ele é cobrado em público por algo que ele gostava de pagar, pagava com amor, que era a tributação, uma tributação pobrezinha, de 2 dracmas por ano, né? Ele tinha que dar só isso e não estava dando conta, né? Aliás, dracmas não, dinar, não, a de dracma, né? Era uma dracma, 2 dracmas. Então era uma moeda que valia 2 dracmas, uma de dracma. E ele não dava conta de pagar isso. Só que quando ele entra na casa, Jesus já fala para ele, Pedro, vai lá no lago, pesca um peixe com anzol, e dentro da boca do peixe vai estar uma moeda de estáter, que era a unidade que valia 4 de dracmas, ou seja, valia 2 de dracmas, né? 4 dracmas, você paga a sua dívida e paga a minha. E ele vai lá, lança o anzol, pesca o peixe, pega a moeda na boca do peixe e paga a dívida. O que é bonito dessa passagem é a lição do contentamento. Porque Jesus podia falar, primeiro que Jesus podia enfiar no bolso, tirar aquele tanto de moeda e falar, toma aqui, Pedrão, paga lá e ainda, né, faz um banquete aí pra gente, né, dinheiro não é problema aqui não. Chegando agora de Moçambique, de Adriana, né, pegou um Uber em Maputo, veio correndo, e aí, Pedro vai lá e pesca apenas um peixe. Ele não pesca com rede. É bonito isso. Jesus fala, não vai pescar com rede. Você não precisa de muitos peixes. Você só precisa de um. E ele não acha uma fortuna dentro do peixe. Ele acha o suficiente para pagar a dívida. É Jesus dizendo, viva com o mínimo. Contente-se com o mínimo. Se para matar a fome você precisa de um peixe, você não precisa de 10. Se para pagar a dívida você precisa de uma moeda, você não precisa de 1000.
Esse modelo de vida que Jesus apresenta, o senhor Honório Abreu falava os padrões, né? Ele usava a expressão padrão. Jesus veio oferecer um padrão de vida que causava um profundo estranhamento na sociedade da época. Era um modelo de vida, Tonzinho, uma proposta de existência. Eu estou te dizendo que causava estranhamento na época? Não, que causa estranhamento. Né? Na era da prosperidade, você dizer para alguém, olha, aceite apenas o essencial para viver. Isso causa um estranhamento danado, né? E aí, na última semana, eu trouxe, para ilustrar, né? Usando aquele princípio rabínico de que a Bíblia comenta a própria Bíblia, né? Uma passagem explica a outra. Eu trouxe a passagem do rico insensato. E ela começa de uma maneira muito emblemática com dois irmãos, né? Um irmão chega para Jesus e reclama: Senhor, meu irmão não quer pagar minha parte na herança. E Jesus dá um puxão de orelha, né? Isso aí, eu sou juiz para isso? Vocês acham mesmo que eu vim para mediar briga de irmão por causa de herança? Vocês acham mesmo que eu estou aqui para isso? E aí ele conta a parábola do rico insensato. Um rico que dá um produtor, né, rural, possivelmente, que dá uma sorte danada, vem uma primavera mais generosa e ele produz muito além do que ele estava acostumado a comercializar. Produz o chamado excedente. Ele tinha dois caminhos. Já que ele já vivia muito bem com o que tinha, esse além, esse excedente que ele tem, ele podia fazer duas coisas com ele. Ou distribuir com quem não tinha, ou arrumar um jeito de guardar. E aí ele tem uma solução empreendedora. Eu vou derrubar esse celeiro que está pequeno. Agora eu quero um celeiro maior. E constrói um celeiro maior. Ele fala assim, agora eu vou guardar, porque aí se o ano que vem a colheita não for boa, eu negocio isso e posso deitar, comer, beber e gozar a vida. E aí vem o Senhor e diz para ele, louco, né? Insensato, louco, insensato. O que te garante que você vai estar aqui o ano que vem? Essa noite mesmo eu posso reclamar sua alma. E aí, o que você ajuntou, o que você quis guardar no seu celeirão, vai ser para quem? Eu tenho a impressão de que nessa hora Jesus não estava falando com os dois irmãos. Sabe com quem Jesus está falando? Com o Espírito do Pai. Porque que dureza para o pai. Que doloroso para esse pai. Possivelmente era um produtor desse daí que juntou muito e aí desencarnou e agora ele estava vendo os dois irmãos. Todo pai quer que os filhos combinem. E ele estava vendo os dois filhos. Ele juntou tudo para os filhos, né? Essa coisa, eu vou construir um patrimônio para os meus filhos não ter dificuldade. Pensando nos meus filhos, eles estavam se matando por causa do patrimônio. E aí Jesus não fala com os dois. Jesus fala com ele. E aí, insensato? Você aumentou seu celeiro, não partilhou com seu semelhante, guardou para os seus filhos. Aí, estão se matando. É assim que a gente fecha a passagem da semana passada. Porque aí o Pedro era muito feliz de só ter a moedinha para pagar o tributo e nada mais. Será que os filhos de Pedro tiveram que brigar por causa de herança? Se ele mal tinha a moedinha para pagar o tributo do templo, Jesus teve que arrumar para ele. Pedro, a partir daquele momento, porque aí sim, a essa altura, ele já está encaminhando para a crucificação de Jesus, né? Ele abandona o ofício do pescador, comerciante pescador. Então ele já não pescava mais com rede. Ele não queria transformar peixe em dinheiro. Quando ele pescava, era no anzol, porque ele só queria o peixe para comer. Mas logo ele já vai para Jerusalém, de Jerusalém ele só sai para ir para Roma, onde ele é crucificado de cabeça para baixo. Né?
porque não quis ser crucificado igual Jesus. Então a gente fez esse resumo da semana passada para fazer a introdução do novo capítulo. Porque o novo capítulo é um questionamento que reflete o estranhamento até mesmo dos discípulos em relação à proposta de vida de Jesus. O capítulo 18 começa com uma passagem intitulada Pequenos e Grandes no Reino dos Céus. Capítulo 18, nós vamos estudar então a passagem que vai do versículo 1 ao 5. São 5 versículos só. Quem é grande no Reino dos Céus, quem é pequeno no Reino dos Céus. É um paralelo porque Jesus está falando de reino. E a noção de reino que a população tinha, a comunidade israelita da época tinha, era Roma. Eram os persas, eram os assírios, eram os egípcios. E nesses reinos todos existiam pequenos e grandes. Existiam reis e plebeus, generais e soldados, ricos e pobres. E Jesus está falando de um reino, e os discípulos querem entender. Como é que vai ser a ordem social nesse seu reino? Vai ter pequeno e grande também? Bom, a passagem nós vamos ler, como de costume, para introduzir, né? Nós vamos ler a passagem toda, mas eu já quero de cara justificar para o pessoal da internet, e vocês que vão assistir depois, a imagem que eu usei no slide de abertura. É um frame, né? Frame é aquele quando você congela a tela, né? Tira uma foto da tela, né? Você faz um print da imagem congelada, né? De um dos episódios, eu particularmente acho que o episódio mais profundo da série The Chosen. Não subestimem o The Chosen. Eu ando estudando a série do mesmo jeito que eu estudo o livro espírita. Por causa da riqueza de detalhes. Existe um grupo de rabinos, pastores e padres católicos estudiosos da Israel antiga que assessoram os roteiristas. Então tem coisas ali, detalhes ali. Esses dias eu assisti a série junto com a irmã Ila, né? E a gente foi achando os detalhes. Até a abertura. A abertura da série é uns peixinhos cinzas nadando num sentido. De repente, um peixinho começa a nadar no sentido contrário e é um peixinho azul. Daí um pouquinho, outro peixinho muda de direção. Outro peixinho. E aí você tem um fluxo de peixinhos cinzentos nadando, a maioria, num sentido horário, e uns nadando na contramão dos outros peixes. Isso é altamente simbólico. O que nós estudamos na semana passada, nas semanas anteriores, e vamos começar a estudar agora, é uma proposta de vida exótica, excêntrica, de quem resolveu nadar na contramão. A maioria está nadando no sentido da prosperidade, do enriquecimento, do empreendedorismo, nós vamos nadar no sentido contrário. Qual a expectativa de vida de Jesus e seus discípulos? Nenhuma. Não tem. O que você espera do mundo? Do mundo, nada. Mas quais são os seus planos, seus objetivos, suas metas? Qual é o seu propósito? Está muito na moda, né? Qual é o seu propósito? Nenhum. Em relação ao mundo, nenhum. Eu não estou aqui, eu já estou lá. Eu estou além. Quem adota isso como um padrão de existência é o peixinho nadando contra os outros, no sentido contrário dos outros. Eu não espero nada do mundo, não quero nada do mundo. Não quero nada que o mundo possa me dar. Não quero título, não quero dinheiro, não quero sucesso, não quero aplauso, não quero reconhecimento. Eu não quero nada do mundo. Do mundo eu não espero nada. Estão começando a entender a ideia de pequenos e grandes? Por isso que o episódio que eu apresentei aqui como imagem é Jesus com as criancinhas ao redor. Quem lembra desse episódio? Não aparece nenhum discípulo, aparece só Jesus e um grupo de crianças. E esse grupo de crianças é liderado por uma menininha chamada Abigail.
Nós vamos fazer um miudinho inteiro desse episódio, quando chegar o versículo que trata das criancinhas. Quando Jesus fala que o reino dos céus é daqueles que se assemelham a ela. Eu vou pegar passagens desse episódio e nós vamos estudar ele todo, os detalhes. Mas eu já posso adiantar uma coisa. Abigail é a menininha que vê no carrinho de Jesus, de carpinteiro, ele fazia alguns brinquedinhos de madeira. Detalhe, que ele trocava por comida e roupa. Quem lembra disso? Ele não troca por dinheiro. Jesus pega toco de madeira que ele acha no mato, faz uns cavalinhos de madeira, faz uma fechadura de madeira, vai na cidade e troca por comida e uma roupa, se ele tiver precisando. Se ele tiver precisando. É um detalhe. Jesus não andava com dinheiro no bolso. E a Abigail, que era uma menina pobre, vê esses brinquedinhos na carrocinha de Jesus, mas não pede. Ela fica amiga dele e ele não oferece. No final do episódio, sem querer dar spoilers, quando ele deixa o acampamentozinho dele, né? Porque Jesus não tinha casa, Jesus não tinha terreno, Jesus não tinha prédio, Jesus não, sabe? Ele não financiou na Caixa Econômica um AP. Jesus dormia numa tenda, uma tendinha. Ele vai e deixa para ela de presente um presentinho. Uma casinha de bonecas que ele fez com madeira velha. E é uma surpresa para ela. Não sei qual de vocês vai lembrar que ele deixa um bilhete para ela, um recadinho. O que era raro, mas ele sabia que ela era uma das poucas mocinhas que estava aprendendo a ler. Porque a escola para ler o hebraico era a escola para os homens. Mas ele escreve para ela: Abigail, eu sei que você sabe ler. Isto é para você, para que você se lembre que eu não vim apenas para os ricos. Isso é ficção, Aloysio. Isso é ficção inspirada. É ficção baseada em estudo, em pesquisa sobre o modo de vida do cristianismo no primeiro século. E aí os autores, artistas da narrativa, baseado em pesquisa que nós vamos apresentar aqui, está em um texto ficcional mais inspirado. Tem a Abigailzinha lá no texto bíblico? Não tem. Vocês não vão achar a menina Abigail lá no texto bíblico. Não vão achar. Mas vão achar ali a proposta de vida. A essência de vida vocês vão encontrar ali, no texto bíblico. De onde o roteirista se inspirou para criar essa cena, que poderia plenamente ser possível se não foi. A gente não pode considerar também que todo artista é um bom médium. Se não foi, se não aconteceu. Certo? Só para quase que uma audiodescrição do slide que o pessoal do salão não está vendo, mas que vai ver depois se tiver interesse em assistir novamente do episódio de hoje. Bom, o que nós vamos fazer? Primeiro nós vamos ler a passagem toda. Vamos ler a passagem inteirinha. A passagem diz assim... Lembrando que é intitulado Pequenos e Grandes no Reino dos Céus, está também no Evangelho de Marcos, essa mesma passagem, capítulo 9, 33 a 37. E em Lucas, os versículos 46 e 48, agora me esqueci do capítulo que eu não digitei aqui, falhei, desculpem. Mas o pessoal vai encontrar. Nós estamos estudando Mateus, capítulo 18. Começa assim. Naquela hora, então, logo que Pedro entrou... Isso aconteceu na sequência? Não sabemos. Pode ser que não. Mas Mateus, os copistas, os adensadores, acharam que seria interessante compor assim. E assim o fizeram. Naquela hora, os discípulos aproximaram-se de Jesus, dizendo, abre aspas, quem é então o maior no reino dos céus? Fecha aspas. Quando eles viram a proposta de Jesus de contentamento, eles falaram, opa, espera aí. Então, na proposta de vida deles, não tem
O propósito não é enriquecer. Se não é enriquecer, o que determina que alguém é grande ou pequeno? Se não vai rolar acúmulo de dinheiro, o que determina que alguém é grande ou pequeno? Oi? Qual que é a referência, isso, Dom João? Qual que é a referência? Aí continua, né? Versículo 2. Chamando uma criancinha, chamando uma criancinha, colocou-a de pé no meio deles, e versículo 3. E disse: Amém vos digo, se não vos voltardes e vos tornardes como as criancinhas, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se diminuir como esta criancinha, olha, se diminuir como essa criancinha, esse é o maior do reino dos céus. E quem receber em meu nome uma criancinha como esta, recebe a mim. Essa é a passagem, versículos de 1 a 5 que nós vamos estudar. Tá bom? Acalme a ansiedade que nós vamos chegar às criancinhas. Isso aí vai dar pano para manga. Mas ou por hoje nós vamos nos concentrar no versículo 1. Esse é o que a gente vai se concentrar. Em um termo do versículo 1. Naquela hora os discípulos aproximaram-se de Jesus dizendo: Quem é então o maior no reino dos céus? Como a gente vai estudar essa noção de maior, menor, quando analisarmos a questão das criancinhas, o foco hoje vai ser a noção de reino dos céus, ou reino de Deus, há uma variação aí, mas é o mesmo sentido. Reino dos céus. Nós vamos explorar esse conceito, tá bom? Para fazer isso, nós vamos ter que mergulhar no nascimento, na Gênese de Israel. É onde a gente fala, o pessoal quer estudar Novo Testamento desvinculado do Velho Testamento. Isso complica muito as coisas, né? Quem está acompanhando The Chosen está vendo isso. Tem alguns episódios que começam com cenas assim, Israel, 500 antes de Cristo, não é assim? Israel, 1000 antes de Cristo. O que é isso? Para trabalhar aquela passagem que o episódio vai explorar, você tem que ter um conhecimento básico da experiência histórica dos israelitas. Porque Jesus nasceu em meio judeu, né? Então nós vamos ter que fazer isso. Só que nós não vamos fazer isso por vias bíblicas. Nós não vamos fazer. Por vias bíblicas, vocês se resolvem muito bem, até com o Cid Moreira. Que é lindo, né? Uau, outro dia eu parei para ouvir o vozeirão dele narrando a Bíblia. A gente se resolve bem até com a novela da Record, né? Ali tem uma narrativa mais ou menos torta do episódio tal qual ele aparece na Bíblia. Nós não vamos fazer isso. Nós vamos trabalhar o conceito de reino de Deus por vias arqueológicas, historiográficas, antropológicas e sociológicas. Como assim, Luiz? Pois bem, quem se aventura a tarefa hercúlea é coisa para gigante. O que a gente chama de ciências bíblicas é o sujeito que toma a Bíblia como uma fonte historiográfica para entender um ambiente social, um ambiente antropológico, e faz isso confrontando o texto bíblico com as descobertas arqueológicas. Entenderam? Alguém vai dizer assim, tá, Luiz, mas esses cientistas devem ter produzido muito livro. Como é que eu sei? Não dá para ler tudo. Como é que eu sei o que vai ser interessante, por exemplo, para um estudo igual ao Mildin? Eu tenho um critério que não é um critério acadêmico, mas é um critério espírita. Eu tomo como fiel da balança a produção literária de Emmanuel. Entendeu? A Caminho da Luz, o livro Emmanuel, os romances todos. Então eu uso ele como
E aí que entra a chamada prova intelectual da mediunidade, o que é muito um viés de estudo muito interessante, porque você confronta as descobertas da ciência bíblica mais recentes com coisas que o Emmanuel disse através do Chico na década de 30. E se surpreende. Uau, olha lá. Como é que aquele caipirinha lá de Pedro Leopoldo, que não tinha terminado a 4ª série, como é que ele sabia disso? Não sabia, quem sabia era o Espírito. Tá bom? Então, o que nós vamos apresentar aqui não se confronta em nada com Emmanuel. Fiquem tranquilos. Eu já fiz esse filtro antes, tá bom? O que nós vamos apresentar para vocês primeiro? Quantas tribos existiram na Israel, digamos assim, pré-cristianismo? Na Israel pré-davídica, aliás. Quantas tribos? 12. 12 tribos. Portanto, o número de discípulos, 12, não é aleatório. A ideia de Jesus é reproduzir no chamado colégio apostólico os mesmos princípios de existência social que remontam a Israel das 12 tribos, pré-monarquia davídica, pré o reino de Davi, Salomão, antes disso. Então nós vamos concentrar o estudo hoje num período que na narrativa bíblica coincide com, primeiro, as narrativas de Gênesis e Êxodo, as narrativas dos patriarcas, né? Abraão, Isaac e Jacó, e as narrativas do Egito, de Moisés, os 40 anos no deserto Sinai, e os 2 livros, Josué e Juízes, que é o período que mais nos interessa, que é o período de assentamento da comunidade israelita na chamada Terra Santa, ou Terra Prometida. Bom? O período em que essas 12 tribos se organizaram para se assentar ali naquela região. Depois disso, com o advento do reinado de Davi, por enquanto não nos interessa, porque Jesus, com o colégio apostólico, ele quer fazer referência ao modo de vida antes de Davi. Depois de Davi é corte, é rei. Todo rei tem em torno dele o quê? Uma nobreza. Toda nobreza tem os seus lacaios. O poder exercido como? Militarmente. Então, esse modelo de vida monárquico já existia no Egito, já existia na Mesopotâmia, já existia em todas as cidades-estado do Oriente, do Mediterrâneo Oriental. Vai existir em Roma, vai existir na Grécia. Isso não interessa para Jesus. Ele está na contramão disso. Então, o que caracteriza a organização social das chamadas cidades-estado? Cidades-estado, porque elas eram muradas e cada uma tinha o seu rei, né? O que caracterizava elas? Primeiro, uma hierarquia social rígida, nobreza, senhores, clero, servos, escravos pobres. Então, uma hierarquia social, a sociedade dividida entre grandes e pequenos, os maiores e os menores. Estão vendo o versículo? E tinha uma coisa que determinava quem era grande ou pequeno nessa hierarquia social: a posse. A posse de bens. Sobretudo, era um sistema feudal, viu, Antoninha? A Antiguidade Oriental era basicamente um sistema feudal, sob um domínio teocrático, porque a maioria desses monarcas encarnavam deuses vivos. Então, esse sistema feudal, senhor Ademo, a gente está dizendo sistema feudal, porque o que determinava, fundamentalmente, era a posse da terra. Quem tinha terra e quem não tinha terra. As pessoas precisavam comer. Então, elas obedeciam e se curvavam diante de quem tinha terra. Como o arado era de madeira, e o pessoal acha que só o que determinava assentamento dessas cidades-estado próximas de grandes rios era só a irrigação, não era. Era a maciez da terra, né? A terra era macia.
Era mais lama do que terra. No Egito era mais lama do que terra. Então você arava com arado de madeira. E as pessoas precisavam se assentar ali no entorno dessas cidades, porque senão morriam. O que vai acontecer entre os séculos 13 e o século 11 antes de Cristo? Então nós estamos falando ali de mais ou menos dos anos 1250 até o ano 1050. Que coincide com o que se diz ser o período dos 40 anos do deserto, ou seja, a chegada das tribos vindas do Egito, na região da Palestina, até o coroamento do rei de Saul e do rei Davi. Até ali. Nesse período, o que vai acontecer? Muitas pessoas não querem mais viver sob o regime dessa sociedade cruel, de hierarquizada, onde uns possuem, outros não. Então elas preferem viver como nômades no deserto. Estão começando a entender o patriarcado? Elas preferem viver no deserto, fora dos muros das cidades, em acampamentos, em tendas, negociando uma ovelha aqui, uma ovelha ali, a carne, a lã da ovelha, em troca de um saco de cereal, e vivem ali, em tendas, em tribos. Estão começando a entender o período do patriarcado? Esse pessoal busca distância das cidades muradas e vão para a Palestina. A Palestina é talvez o lugar mais inóspito da época. Sabe por quê? A Palestina era montanha e pedra. Nada plantava ali. E não tinha água. Tinha um riozinho, um corguinho chamado Rio Jordão. Ninguém ia para lá. Então eles falaram assim, não, vamos para lá. Vamos criar nossas ovelhinhas ali. De vez em quando nós vamos na beira da cidade para trocar uma ovelha por cereal, mas a gente vai viver ali. E se organizam socialmente ali. Eles preferem uma vida mais dura, mais livres. Dessa outra sociedade, nós vamos dividir agora entre a aldeia e a cidade. Eles preferem a aldeia. Mesmo que a vida seja mais dura. Mesmo que para ter água, eles tenham que furar um poço. Cavar um poço. Entenderam? Eles preferem viver ali. Mas aí, no século XIII, ocorre a transição da chamada Era do Bronze para a Era do Ferro. A sociedade daquela região, o chamado Crescente Fértil, né, a região do Levante, o Oriente Médio, descobrem que era possível trabalhar ferramentas a partir de um minério chamado ferro. E com o ferro, agora dá para fazer arado de ferro, porque arado de bronze é mole, é macio, quebra. Eles começam a fazer o arado de ferro. Com o arado de ferro dá para cultivar em região de solo duro. Né? O pessoal aí que entende o Tonzinho, o senhor Ademo que entende isso, com arado de ferro aí dá para você plantar mesmo em solo compactado, em solo rochoso. E esse pessoal dessas montanhas da Palestina começam a fazer isso e não precisam mais ir para a cidade nem para trocar ovelha por cereal. E eles aprendem a produzir o machado de ferro também. Então eles podiam fazer o chamado arroteamento. Eles derrubam umas árvores ali nas montanhas mais ao norte, aqueles cedros, né? Derrubam as árvores para aumentar a área de cultivo e começam a surgir aldeamentos mais prósperos nessa região. O que vai acontecer? As populações pobres, humilhadas, oprimidas das grandes cidades e estado da época começam a fugir das cidades e ir para essa terra que era uma terra de prosperidade. Mas não prosperidade porque tem ouro, porque tem água. Recursos naturais não tinham nenhum. Sabe o que tinha lá? Uma ordem social igualitária. Por isso que eles procuram esses aldeamentos da região da Palestina. Porque lá o pão era dividido igualmente. Ninguém era dono da terra. E não tinha hierarquia social. E começam levas e levas. Então que a gente, enquanto na Bíblia a gente tem uma ideia de conquista, Josué, né, aquela coisa, chega lá, atravessa o Rio Jordão seca, ele atravessa o Rio Jordão com a Arca da Aliança, invade Jericó, né, assim na novela da Record, né?
Não foi bem assim. Ao longo de 100 anos, levas de imigrantes, gente pobre, humilhada da cidade, resolve viver lá com aradinho de ferro, com machado de ferro, cultivando e vivendo ali de forma igualitária. Então, essas comunidades, elas eram igualitárias, não tinha rico nem pobre, e a terra era dividida de igual maneira por todo mundo. É a chamada Terra Santa, Santa, Kodesh, em hebraico. É a terra diferente. Enquanto todas as outras regiões são marcadas pela posse dos bens materiais e a hierarquia social, lá não. Então lá se distingue. Lá é diferente. Lá é distinto. É a Terra Santa, a Terra Prometida. Aquele pessoal lá do Egito, que pejorativamente era chamados de Apiru, porque é o pessoal que vivia do lado de lá, do Rio Nilo, pessoal que vivia mais para o deserto do que para o Rio Nilo, esse pessoal oprimido começa a fugir do Egito, a fuga do Egito, e peregrinar procurando onde é que é essa tal região onde o pessoal vive de forma comunal. Apiru, a palavra, a princípio, significava depois do rio. O pessoal que vivia para lá do rio. Que é o pessoal que está se afastando das cidades egípcias. Mas depois muda o significado da palavra. Apiru passa a significar os fora da lei. Por que fora da lei? Porque eles não quiseram se submeter à lei, à regra, à norma de vida da grande cidade. Eles fugiram desse sistema de vida. É da palavra apiru que vem apru, que vem epru, que vem hebreu. Entendeu? Quem são os hebreus? São as levas de imigrantes pobres, principalmente das cidades-estado egípcias, que saem do sul procurando essa região onde os aldeamentos tinham um estilo de vida comunal. Ninguém era dono de nada, ninguém era mais que ninguém. E vão para lá. E aí vem o chamado período dos juízes, né? Josué inaugurando esse período, que vai de 1250 até 1050. Esse período, a vida era aldeã, tribal e comunal. É ali que se estabelece, por exemplo, algumas tradições que têm força de lei entre eles, como, por exemplo, o chamado Hakneset Orhim, que é a lei da hospitalidade. Lembra de eu falar da lei da hospitalidade? Todo peregrino, não importa quem for, apareceu, vai comer e dormir na minha tenda. Isso é a vida comunal. Por que você faz isso? Porque eu não tenho a posse de nada. Essa terra não é minha, é de todo mundo. Nem a comida é só minha, ela é de todo mundo. Então quem chegar na minha porta, come. O Goel, por exemplo, o Goel era uma outra regra. Ninguém podia viver sem tribo. Então se alguém foi expulso ou fugiu da tribo dele, se ele aparecer na minha tribo, eu acolho ele, ele passa a ser da minha tribo. Então as tribos eram mestiças. Porque qualquer estrangeiro que chegasse, não, vem cá, vamos arrumar um lugarzinho para você, você vai trabalhar e viver com a gente. Era a vida comunal. Essa é a lei. Bom, qual que era o meu receio em relação a essa noção de organização, de povoamento da Terra Santa que eu ia trazer? Que parecesse coisa da minha cabeça ou coisa que eu estudei do curso de História. Não, isso é ciência bíblica. Quem trabalha com esse conceito, mostrar para o pessoal esse clássico aqui, 900 páginas, que é As Tribos de Javé. Esse é um clássico. Esse livro foi publicado no ano que eu nasci, em 1979. E ele é insuperável. O subtítulo dele é Uma Sociologia da Religião de Israel Liberto, 1250 a 1050, né? Que é do Norman Gottald. O Gottald é um gênio, porque ele pega as categorias sociológicas e antropológicas que foram usadas para entender as sociedades tribais e as sociedades mais simples de hoje e começa a aplicar para entender a sociedade da época. E é ele que tem essa sacada. É ele que fala, espera aí, a sociedade que se organizou nesse período, um período de 200 anos, né? A sociedade que se organizou nesse período de 200 anos, ela era comunal. Ninguém era dono de nada. É ali naquele período das 12 tribos
se alude às 12 tribos, né? Mas podiam ser 20, 30, não importa. É nesse período que está a base daquilo que mais tarde Jesus vai chamar de lei. Então, quando fala lei maiúscula, Torá, para os rabinos, era o texto escrito. Só que o texto escrito é do período do cativeiro dos assírios, muito posterior. Antes era uma lei oral, uns ensinos, uma tradição, modo de vida oral, que era ensinar de pai para filho. Jesus está falando dessa lei, da lei do deserto, da lei das aldeias. Entendeu? Então, só para a gente entender, eu trouxe aqui alguns trechinhos do livro do Gottald, que são fenomenais. Depois vocês assistem esse episódio novo, vocês vão ver o trechinho. Olha o que ele vai escrever. No caso da Israel javista, o que é isso javista? Vem de Javé ou Yavé. O pessoal sai do sul cultuando um Deus único, que é aquele que Moisés teria apresentado para eles, que se chama Yavé, né? E encontra aquela comunidade comunal vivendo na Terra Prometida, que era um pessoal pastor, meio seminômade, né? Que cultuava um outro Deus, também eram monoteístas, que era o Deus El. Como é que eles resolvem a questão? No meu nome, Elias. Em hebraico, Eliahu. Eliahu é a junção de El, Yah, que é de Yavé, e Hu. E Eliahu quer dizer El é Yavé. O pessoal que vem do Egito fala assim, sabe esse Deus seu, que tem um nome diferente? É o mesmo meu. Eles não são diferentes, só tem nomes diferentes. El e Yah, ou Yavé, é o mesmo Deus. É o Deus criador de tudo. E aí funde as duas tradições. A tradição chamada eloísta, que é a tradição do Abraão, Isaac e Jacó, com a chamada tradição javista, que é a tradição do Moisés. O Yavé do Moisés, com o El, dos pastores semitas da Palestina, é o mesmo Deus, só que nomes diferentes. Então, El é Yavé. Eli, Yahu, Elias. É o meu nome. O profeta Elias chamava, em hebraico, Eliahu. El. Aí o pessoal, olha o que o pessoal faz. Deus é o Senhor. A tradução. Elias quer dizer, Eliahu quer dizer, Deus é o Senhor. Não, não é Deus é o Senhor. É El é Yavé. Vocês entenderam? Bom, agora voltando para o texto do Gottald. No caso do Israel javista, o Israel que saiu do sul, vemos plenamente formados os sinais de um consciente e organizado movimento social igualitário, em grande escala, uma onda, uma revolução. E os faraós, os reis, os desesperados, a mão de obra está fugindo. Está fugindo para a montanha, para viver de forma comunal. Luiz, como é que o Gottald sabe disso? Em 1887, acharam umas 600 tabuinhas de barro com escrita cuneiforme numa região chamada Amhá, que fica no Egito. Dessas 600, umas 200 o povo quebrou, acharam, isso não vale nada, quebrar. Sobrou umas 200 e poucas, inscrita cuneiforme. Que tabuinhas era essa? Eram correspondências entre o faraó no Egito, o Akhenaton, e os governantes das cidades-estado da Palestina, que eram, digamos assim, vassalos deles. Egito dominava essas cidades. Então, eram correspondências. O pessoal falou assim, o povo está fugindo daqui, está indo para a montanha viver lá de uma maneira diferente. O que eu faço? Mandava a tabuinha. Aí o faraó fala assim, manda soldados atrás deles, eles não podem abandonar o campo. Correspondências. São as cartas de Amhá. O tempo conservou elas, porque elas foram escritas em barro, em plaquinha de barro. Só que teve uns doidão que quebraram. Essa porcaria aqui, sai pra lá, quebrar. Aí os arqueólogos, as 200 e poucas que os arqueólogos acharam, eles foram traduzindo. E descobriram essa trama toda. Foi assim que se descobriu.
Então, durante esse período, estava tendo esse chamado movimento social. Os trabalhadores pobres estavam fugindo das grandes cidades para viver que nem índio, comunalmente, sem chefe, sem posse de nada, nas montanhas de Israel. Foi isso que foi a chegada na Terra Prometida. Continuando. Não só Israel desafia o imperialismo egípcio, mas ele rejeita igualmente o feudalismo das cidades-estado. O que é o feudalismo das cidades-estados? A posse da terra. Cercar e falar, essa fazenda é minha. Eles estão fugindo disso. O que realiza unindo os povos explorados através das fronteiras das antigas divisões das cidades-estado. Eles saem da fronteira, da jurisdição da cidade-estado e vai viver de forma igualitária na montanha. Continua. Vamos continuar. Ó. Aí, ainda o Gotaldi. Notamos, então, exatamente a espécie de cultura unitária abrangente, bem como a ordem social que faltava como liame ou estrutura no que tange aos apiru, os fora da lei. Era um bando de apiru, um bando de fora da lei, que não aceitaram a regra da cidade, e isso é o que unia eles. O que uniu esse povo e formou a Israel antiga? Um desejo em comum, uma vontade em comum. Terra e pão dividida entre todo mundo, sem ninguém ser maior que ninguém. É o que tinha de comum entre eles. Aos camponeses e aos nômades pastoris, um século ou mais antes, Israel libertou-se completamente do feudalismo, estendendo seu sistema de proscritos, de eleitos, de santos, daqueles que se distinguem, por toda uma região e por todo um povo, de tal modo, olha, aqui começa a aparecer Jesus, ó, de tal modo que, abre aspas, fora da lei, tornou-se, abre aspas, fecha aspas, dentro da lei, a base de uma nova ordem social, o reino de Deus. O que é o reino de Deus? É esse reino, onde não tem rico nem pobre, onde tudo é partilhado entre todo mundo. A lei passa a ser essa. A lei é essa. E os discípulos querem saber. Mas os discípulos já estão distanciados desse período, o quê? Vai dar uns 1.200 anos. Entre os discípulos, o Império Romano, e esse período que nós estamos descrevendo, o Gotaldi está descrevendo, tem uns 1.250. Eles já não sabem o que é isso mais, seu Adelmo. Entendeu, seu Murilo? Eles já não sabem mais o que é uma sociedade assim. Quando Jesus começa a falar de uma sociedade assim, o olho brilha. Mas espera aí. Essa sociedade que você está falando não tem rico nem pobre, não tem rei nem plebeu, a terra é de todo mundo? Como é que é isso? Oi? Seminômades. Por que é seminômades? O nômade mesmo, ele não fica mudando, né? O seminômade fica ali, ficava 60, 50 anos no lugar, aí acabavam os recursos ali, a terra se esgotava, aí tinha que mudar. Mas porque tinha que mudar, não tinha cidade. Agora tem um detalhe, hein? Caim e Abel. Um era pastor de ovelhas, o outro era agricultor. O que significa? Um era sedentário, o outro era nômade. Qual que Deus preferiu? O nômade. Ah, mas como assim? Deus tinha preferência por uma atividade econômica em relação a outra? Não, é simbólico. O nômade quer dizer aquele que não tem posse. O nômade é esse, ele não tem posse. Ele não está fincado na terra. Ele é nômade. Dentre tantos povos radicados, sedentarizados, donos de cidade, qual que Deus escolheu para iniciar esse formato de vida? Essa comunidade. Por isso que é o povo escolhido, o povo de Deus. Porque eram os únicos que tinham condição de viver esse modelo de sociedade. Eles não tinham propriedade.
Avançando. Tem mais coisa aí. Aí tem um autor muito interessante que esse autor aqui eu não tenho um livrinho para mostrar para vocês porque é um PDF que a Ilha Pinheiro me passou, a irmã Ilha me passou. Que é o Ceresco, o Antônio Ceresco, o Ceresco, né? O Antônio Ceresco, ele vai comentar o pensamento do Gottald, as teorias do Gottald. Ele fala uma coisa muito bonita, né? Que eu até intitulei aqui, na direção oposta à cidade-estado. Lembra do peixinho? Da abertura do The Chosen? Depois vocês vão assistir a abertura, vocês vão perceber isso, né? Ah, detalhe para quem acompanha o The Chosen. Vocês perceberam que eles não têm mais um lugar fixo? Primeira providência que o Mateus faz, qual que é? Entregar a casa. Eles são nômades. Eles estão vivendo igual os antepassados. Igual Abraão, Isaac e Jacó. Não é assim? Eles não fazem os acampamentozinhos deles? Era assim. Ó, mas esses grupos estabelecidos em Canaã, o Ceresco comentando, também tinham fugido de situações nas quais não tinham vez nem voz quanto ao modo como a liderança era exercida e os recursos eram distribuídos dentro da sociedade. Eles estão fugindo de uma sociedade onde não eram eles que determinavam isso. Quem determinava era um grupo, a chamada aristocracia, do grego aristos. Aristos quer dizer os melhores, os especiais. Tratos é poder. O poder está nas mãos dos melhores. São eles que decidem quem vai ter e quem não vai ter. Quem vai ter acesso à universidade, quem não vai ter acesso à universidade. Quem vai andar de avião e quem tem que pegar ônibus. Eu me lembro quando a passagem de avião deu uma popularizada e pobre começou a andar de avião de novo para visitar os parentes que ficaram no Nordeste. E eu me lembro de gente comentar assim, aeroporto agora está parecendo rodoviária. É isso. É o que o Ceresco está falando. Olha o que ele continua dizendo. As estruturas e instituições sociopolíticas e econômicas que eles começaram a construir iam na direção oposta ao modelo das cidades-estado. Rumo a um decidido igualitarismo. O pessoal da internet vai ver que eu sublinhei. Ou, pelo menos, com abertura para a igualdade. Com outras palavras, essas novas estruturas e instituições visavam a impedir a acumulação de poder político e econômico nas mãos de poucos indivíduos ou grupos. Senhor, o que eu tenho que fazer para te seguir? Vai, vende tudo que tem, distribui entre os pobres, depois vem e me segue. Ou seja, você quer fazer parte desse modelo de sociedade? Você tem que ir na contramão de tudo que todo mundo faz. O que todo mundo faz? Vai, vende o que tem, pega o dinheiro, investe de novo e multiplica. Você não vai fazer isso. Você vai vender tudo que tem, não vai ficar com nada. Ou melhor, vai ficar com o suficiente porque vai ser tudo partilhado. Não estou inventando isso não, gente. Antônio Ceresco, comentando a teoria do Gottald, do Norman Gottald. Pois bem, continuando. Vocês estão vendo como isso parece com The Chosen? Isso parece com The Chosen não, né? Como isso aqui é Jesus de Nazaré, né? Avançando, ó. Aí eu pus um mapinha, vocês não vão ver o mapinha, mas eu vou tentar descrever o mapinha. Então, esse mapinha aqui que eu trouxe, ele tem as cidades que eram chamadas vassalas do Egito, são as quadradinhas aí de azul, né? São centros egípcios. São cidades cujo governador da cidade obedecia ao faraó. E tem umas outras que eram independentes, mas todas elas tinham o mesmo sistema de vida. Então, o que determinava aquele sistema de vida de ricos e pobres, quem tem propriedade de terra e quem não tem, não era o faraó do Egito, era qualquer cidade, era um modelo de cidade. Por isso que Jesus prefere não viver em cidade. Jesus vai viver em uma aldeia. Cafarnaum era uma aldeia. O que vai acontecer com a Israel ao longo do tempo? Quando Davi sobe ao trono, ele inaugura o processo de degeneração ou desestruturação do modelo de vida tribal, patriarcal, comunalista. Davi cria uma corte. O Salomão, então, Nossa Senhora, né?
O Salomão vai fazer aliança contra os reis, vai viver em Jerusalém. Então a tomada de Jerusalém e Jericó, que começa lá com Josué e tal, essas duas cidades, elas vão representar isso. É Israel se curvando à cidade. Por isso que Elias, quando condena Acabe e a Jezabel, o que Elias faz? Ele foge e vai viver no deserto. Depois, João Batista sai da cidade e vai viver onde? No deserto. E Jesus faz a mesma coisa. É se afastar da cidade, porque na cidade está um estilo de vida que não é o que Deus pensou. Agora vamos tirar isso aqui, vamos usar Emmanuel. O que o Emmanuel vai dizer? Que a certa altura, a influência dos capelinos foi além da encomenda. A influência dos capelinos deveria ser uma influência puramente tecnológica. Inventar a roda, a arquitetura egípcia, os sistemas de escrita. Agora, o modo de vida social, os capelinos não tinham nada para oferecer, porque eles tinham saído da terra deles justamente por isso. Como eles tinham já vivido no sistema de capela, a chamada transição planetária, eles tinham voltado a viver de maneira comunal, igualitária. Quem não queria viver assim, quem queria continuar a ser senhor de posses, não tinha mais nada a ver com a cidade, com as organizações sociais de capela. Então, o chamado exílio bom, então vocês vão agora viver com os terráqueos, e a gente subestima, fala assim, era um bando de povo ignorante aqui na Terra, chegou esse povo sofisticado, e eles trouxeram a civilização. Era o contrário, era uma troca. O capelino ensinava o terráqueo a fazer roda e carroça, e o terráqueo ensinava ele a dividir o pão, porque ele não sabia isso. Ele saiu de capela porque não sabia isso. Quem vai dizer isso é Emmanuel. O que vai acontecer? A certa altura, existia apenas uma comunidade que tinha condições de resistir e preservar esse modo de vida comunal e igualitário na Terra. Era a população nômade ou seminômade de Israel. É o povo escolhido. E dá-lhe profeta, dá-lhe profeta. O profeta ele vem para lembrar desse compromisso. Toda vez que Israel começa a se render ao luxo e à grandeza da cidade, vem o profeta para dizer, opa, não é assim, vamos viver igual Abraão de novo? É o que o profeta faz. E dá-lhe profeta, chega um momento que Israel sucumbe. É o momento em que começa a cisão dos dois reinos. Aí vem a chamada reunião, né? Dos Cristos para deliberar a encarnação de um Cristo. Qual que era a missão de Jesus? Reencarnar naquele lugar, naquela terra santa, a terra onde os antepassados tinham vivido da maneira idealizada por Deus, sonhada por Deus para nós, e tentar lembrar eles como é que era essa vida. É o nascimento de Jesus. A vida de Jesus foi isso. Viver sem posse. Viver sem título. Entendeu? Nessa região do mapinha aqui que eu mostrei aqui, vocês não estão vendo, mas tudo bem. Pois é. Pois bem, aí tem um outro trabalho muito importante, muito interessante, estou olhando o relógio, que é esse aqui. Também, é outro calhamaço, que é a história social do proto-cristianismo. Esse é um trabalho de dois alemães geniais, que é o Eckhart e o Wolfgang Stegmann. São autores clássicos de quem estuda ciências bíblicas, são autores chamados clássicos, né? E eles vão estudar o modelo de sociedade que Jesus organiza com os discípulos já no século I. Então, olha só, depois de Davi, vem Salomão, aí a cisão, os dois reinos de Israel e Judá, os assírios vêm, dominam a região, implantam o sistema para manter e impor o sistema de domínio, de posse, de nobres. Sai assírios, babilônicos. Aí vem o cativeiro da Babilônia. Aí vem os persas, libertam os judeus, mandam eles de volta para a Palestina, mas para viver a maneira dos persas, em cidades. Aí começa a reconstrução de Jerusalém. Aí depois dos persas, vem o domínio do Alexandre. Mesma coisa.
Aí do Alexandre, na região ali, vem o domínio dos generais dele. O Alexandre morre, não deixa filho. Os generais dividem o mundo entre eles. Os Ptolomeus, né, o domínio, a dinastia Ptolomaica. Depois a Ptolomaica, Seleucida. Depois os Seleucidas, aí vem os romanos. Aí pronto, né? Aí chegamos em Jesus. Jesus, e aí quem gosta de estudar sobre a comunidade de Qumran, os chamados essênios, já ouviram falar? Eles viviam a maneira dos patriarcas. Por isso é que se associa, se diz que João Batista e Jesus tenha tido interação com esses essênios. Eu tenho medo do pessoal achar que Jesus e João Batista aprenderam alguma coisa com os essênios. Não aprenderam, foi o contrário. Foi o contrário. Mas havia já um desejo na Israel das aldeias de um retorno a esse passado de glória de Abraão. Que não era glória porque tinha luxo, era glória porque todo mundo comia. Porque todo mundo tinha chão para cultivar, porque o chão era de todo mundo. E a colheita era dividida. E ninguém transformava comida em dinheiro. Entendeu? Há um anseio, a espera messiânica é isso. Só que aí é um equívoco. Porque a ideia do Messias, ou seja, Jesus vai vir para lembrar a lei de Abraão, né? A lei das 12 tribos, e a expectativa é de que vai vir um general armado que vai transformar Israel no grande reino do mundo. Reino com hierarquia, reino com moeda, reino com posses. Quem que chega? O pé rapado. Mas não é pé rapado, é pé rapado aos olhos da cidade. Na verdade, o que ele é? Ele é o legítimo representante daquele modelo de sociedade pré-davídico, antes de Davi. Ele vive aquela maneira. Jesus vive a maneira dos antepassados dele, que dele tinha vivido 1.250 anos antes. Olha só o que os Stegmans vão dizer. O segmento de Jesus, a turma de Jesus e os discípulos, tinha uma relação crítica com o status superior ou com os ricos. Era uma convivência tensa. Tinha ricos no grupo? Tinha. José de Arimateia, Nicodemos, a própria Joana de Cusa, tinha. Mas a relação era tensa. A gente percebe isso lá no The Chosen, né? A relação ali entre eles e o Mateus, porque o Mateus tem uma roupinha melhor, é uma relação meio tensa. Tipo, sai de cima do muro, meu. O que você quer? É Roma ou Israel? É César ou é Jesus? Então, a nossa imagem das relações do segmento de Jesus com a elite da sociedade judaica se caracteriza pela crítica à riqueza e pelo conflito de Jesus com o extrato governamental de Jerusalém. Pronto. Por que que os rabinos e os romanos odiavam tanto Jesus? Porque Jesus nadava na contramão. Porque Jesus propunha um modelo de sociedade que era o avesso, o inverso da sociedade de Jerusalém, da sociedade de Roma. Entenderam? A riqueza é entendida abertamente como ídolo. Cultuar a riqueza. Ser rico é ser idólatra. Aí, entre parênteses, escrevem assim, mediante a palavra aramaico-fenícia para propriedade. Sabe qual que é a palavra para propriedade? Mamon. Lembram? Então, eu já vi gente falando assim, porque era um deus fenício. Não, não era um deus fenício. Existiam deuses da prosperidade, eu até citei um nas reuniões passadas, que era o Dag, né, o Dagon, né? Mas a palavra mamon quer dizer propriedade. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou se serve a Deus, as tribos comunitárias, ou se serve a mamon, a propriedade. Entendeu? Bom, continuando. Nós temos muita coisa aqui para ver. O que é, então, o reino de Deus? Ainda nos textos dos estegmas, né? Eu nunca descobri se eles eram irmãos, primos, pai e filho, nunca entendi. Qualquer dia eu vou perguntar para a turma que entende aí.
A palavra-chave mais característica da mensagem de Jesus é reino de Deus, ou reinado de Deus. Entre parênteses, em grego, basileia, teu, né? Basileia ou basileia quer dizer reino. Teu, de Deus. Digno de nota é que o reino de Deus é anunciado de maneira incondicional, sobretudo aos absolutamente pobres e necessitados. Fica a ideia errada de que o reino de Deus, então, é um lugar de pobre. É o contrário. Ele é anunciado aos pobres. Mas o reino de Deus não é um lugar de miserável, que passa magro, esquálito, com roupa rasgada. Não, é o contrário. É um lugar onde todo mundo está coradinho, todo mundo está roliço, saudável, vestido arrumadinho. Sabe por quê? Porque não falta nada para ninguém. Entendeu? Agora, por que Jesus dirige essa pregação do reino de Deus para os pobres e não para os ricos? Porque o rico não é sensibilizado com aquilo, não se toca. Para que vocês acham que um rico vai se comover com a multiplicação de pães e peixes? Não, por quê? Porque na casa dele está cheio de pão e cheio de peixe. Quem é que chora quando vê Jesus multiplicando pão e peixe? Quem não tinha nem pão e nem peixe. Mas existiam ricos que também choravam, quando eram exceção da exceção da exceção. E esses eram grandes. Joana de Cusa foi um gigante. José de Arimateia um gigante. Nicodemos um gigante. Porque eles tinham um conforto e, apesar do conforto, não se viram anestesiados, entorpecidos por ele. Eles eram capazes de sentir a dor de quem não tinha. E entender, não, realmente, essa sociedade que o senhor está falando, ela é ideal. Eu quero fazer parte dela. Lívia faz isso. Qual é a primeira coisa que Lívia faz para morrer? Trocar de veste com a escrava. Ela entendeu isso. Ó, completando. Aos absolutamente pobres, bem como às crianças. Decisivo é, portanto, que os absolutamente pobres e necessitados em Israel são considerados o núcleo da Assembleia Escatológica. Escatológica é porque era visto como uma espécie de fim de mundo. Toda mudança de ciclo, né, a crucificação de Jesus marca um novo ciclo. Então é uma espécie de fim do mundo, né? Agora nós vamos viver de novo um momento escatológico, né? O fim de um ciclo para começar outro ciclo. Então, a Assembleia Escatológica do povo de Deus para o reino de Deus, os discípulos. Dessa forma, pois, Jesus transfigura com as tradições sagradas. Quem que é as tradições sagradas? A lei do deserto. Abraão, a hospitalidade de Abraão. O antimundo por ele proclamado e vivido. O antimundo. César é o mundo. Jesus é o antimundo. A contramão, o avesso de César. César anda num alazão branco, Jesus anda no burrinho. César nasceu no berço de ouro, Jesus nasceu no berço da manjedoura. Mas não porque a sociedade ideal é a da manjedoura, gente, nem, sabe? Vocês estão entendendo? É como se Jesus viesse para mostrar, olha só. Tem gente que vive assim, porque tem gente que vive como vocês. Quando vocês desistirem de viver como vocês vivem, eles não vão viver mais como têm vivido. A comunhão. Na partilha não tem miséria. Tem miséria nesse sistema. Uns têm, outros não. Aí tem miséria. Muito isso, né? Não, é bonito demais, gente. Ó, continuando. E aí vem a Bíblia. Olha só a fala de Jesus em Mateus capítulo 5. Ou seja, nós já estudamos aqui no miudinho. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Entendeu? Eu vim viver com os meus discípulos
As regras. Lembra do fora da lei, o apiru, o dentro da lei? É isso. A lei para eles agora é essa. Ninguém pode acumular riqueza. Ninguém pode possuir nada. Porque quando ninguém possui nada, não existe nem melhor e nem pior, nem maior, nem menor. Essa é a lei. Ele veio cumprir a lei. Pois, amém vos digo, até que passem o céu e a terra, não passará um iota, é o iod, é a letrinha minúscula dos hebreus, viu? Ou traço da lei, até que tudo se realize. Até que a sociedade se transforme. Até que o modelo social da Terra Prometida, da Israel Antiga, se torne a regra para o mundo. Quem, portanto, violar... Olha aqui, ó, o versículo de hoje. Quem, portanto, violar um desses mínimos mandamentos, a hospitalidade, o goel, e dessa maneira ensinar os homens, será chamado menor no reino dos céus. Quem viver conforme Roma, vai ser o menor no reino dos céus. Quem, porém, praticar e ensinar, este será chamado grande no reino dos céus. Quem que é o maior no reino dos céus? Se te pedirem a túnica, entrega também a capa. É quem não tem qualquer tipo de apego. Quem não bota cerca, câmera, guarda armado para proteger o patrimônio. Sabe por quê? Porque você não tem mais patrimônio, não tem o que proteger. Não tem o que temer. Você não tem patrimônio. Então ninguém te cobiça. Ninguém te inveja. E esse aqui, ó. Deixei para o final. O último. Esse aqui. Aliás, a editora Paulus caprichou bonita pra caramba essa edição. O Evangelho de São Mateus, que a gente estuda. Comentário sociopolítico e religioso a partir das margens. Warren Carter. Esse sujeito aqui é o sujeito que percebeu que dos evangelhos, o que mais trabalhava essa noção da vida comunal era justamente o evangelho do fiscal da Receita Romana. Justamente o evangelho do publicano. O sujeito que ajudava Roma a enriquecer é o sujeito que vai criar um evangelho do Sermão da Montanha. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, os que têm fome e sede de partilha. Justamente ele. O Warren Carter, ele vai mostrando como o Evangelho de Mateus tem essa característica. Vocês se lembram como em vários miudinhos, que eu faço uns miudinhos meio tensos, igual esse, aí eu falo para vocês, gente, não sou eu, é o livro. É porque eu já li este daqui antes. Eu sei o que eu estou falando. Não estou aqui de alegre, não, gente. Entendeu? Olha o que ele vai dizer sobre a cruz. A cruz é um meio de vergonha e exclusão no mundo imperial. Porque uma coisa é você matar, outra coisa é matar humilhando. Por que Jesus morreu na cruz? Porque a sociedade romana, judaico-romana, queria que Jesus morresse de forma vergonhosa, exemplar. Para que ninguém mais naquela sociedade se aventurasse a falar e viver as coisas que ele tinha falado e vivido. O que parece grandeza inclui estado acumulado de riqueza, educação, nascimento, patronato, profissão e poder exercitado sobre outros para próprio benefício e estado da pessoa. Olha só, então vamos lá, a lista aqui, ó. O que determina que alguém no mundo é grande? Primeiro, a riqueza, a quantidade de dinheiro que tem. Segundo, educação, os títulos. Terceiro, nascimento, é filho de quem? Você sabe com quem está falando? Minha mãe é juíza, meu pai é juiz, meu pai é o prefeito. Ó. Depois, patronato. Quem que você é na empresa? É chefe ou empregado? Profissão. É médico ou é
o merendeiro da escola? Quem que é? A profissão. E aí, tudo isso, você usa, ele está dizendo, poder exercitado, ou seja, exercido sobre outros, pelo próprio benefício. Quando você usa essas condições todas para se colocar na posição superior à do outro. Isso é o reino dos homens. Aí continua o Warren Carter. É a comunidade nova de Jesus igual ou diferente? É uma pergunta que ele faz. O modelo de sociedade que Jesus traz é esse que eu descrevi ou é outro? Então, para que um modelo de sociedade nasça, o outro tem que morrer. Foi quando eu falei para o sujeito aqui, falei aqui no miudinho, que na sociedade vindoura não vai ter bilionário, e ele me mandou uma mensagem no inbox bravo comigo. Ele não entendeu o que eu estava falando. Eu não estou dizendo que tem que matar os bilionários para surgir o reino de Deus. Pelo amor de Deus, é o contrário. Quando o reino de Deus chegar, ninguém vai querer ser bilionário. Por isso que não vai ter bilionário. O que não quer dizer que não vai ter grandes empresas. Olha só, eu tenho uma empresa, seu Murilo, que movimenta 100 milhões, certo? É errado isso? Não. O que é errado é se eu tiver um lucro de 100 mil e ficar com ele. Eu pego 100 mil, tiro lá 1.000 para viver e distribuo o resto. E vou todo dia trabalhar e administrar a empresa de 100 milhões. O cara não entendeu o que eu estava falando, era disso. Não tem como você voltar ao mundo tecnológico mais. Não tem como você voltar a viver no deserto mais. Muito embora a gente esteja caminhando para isso. Né? A umidade relativa do ar que o diga, né? O agronegócio está deixando o mundo um deserto. Mas, enfim, o que acontece é que esse modelo de sociedade é incompatível com o outro. Não dá liga. Daí ele encerrar dizendo, Jesus antecipara o assunto, indicando que fazer e ensinar seu ensino significava ser grande no reino de Deus e, consequentemente, pequeno no reino dos homens. Não é o que o Caifás e o Anás falam, né? Mas alguma coisa que presta vem da Galileia? Não é assim? Não, mas é o filho do carpinteiro? E aí, para a gente encerrar, nós vamos encerrar hoje o menor no reino de César, né? Quem que é o menor no reino de César? O maior no reino de Deus. É inversamente proporcional. Se é maior no reino de Deus, é o menor no reino de César. Se é o maior no reino de César, inevitavelmente é o menor no reino de Deus. Por quê? Quem definiu isso foi muito bem o padre Júlio Lancelotti, quando ele disse a seguinte frase: minha perspectiva é o fracasso. Porque se nesse sistema eu não fracassar, é porque eu aderi a ele. Se nesse sistema que está aí hoje, de posses e hierarquias, eu for bem sucedido, é porque eu não vivi o evangelho. Então, carreira de sucesso e evangelho é incompatível. Incompatível. Vou repetir isso 1000 vezes. Com base em tudo que eu li e estudei até hoje. Incompatível. Porque ou é Deus ou é mamon. Não tem acordo. Não tem acordo. Foi o que Jesus tentou dizer para o jovem rico. Meu amigo, não tem acordo. Porque você vai querer... Quem tem posse tem que dedicar tempo a proteger a posse. E quem quer ter posse tem que dedicar tempo a conquistar a posse. E quem dedica tempo para isso, não tem tempo para o outro. Não tem. Ah, mas... Não, a gente dá as fugidinhas, as esmolinhas, né? Deixa eu tirar 1 horinha na semana para fazer uma tarefinha que vai te limpar uma barra danada do lado de lá. Tenho dito. É isso que vai te ser a salvação depois. Porém, a sociedade de Jesus, a sociedade no reino de Deus, não é feita disso, gente. O reino de Deus não é aquele reino em que você tem pobre e tem o rico que separa umas horinhas para ajudar o pobre. Não é. Não é isso. Adriana, o reino de Deus não é um reino feito de caravanas
para o Malawi ou para o Moçambique. É o reino em que o Moçambique e o Malawi não precisa mais receber caravana. Agora, o reino onde o Malawi e o Moçambique não precisa mais receber caravana é aquele reino em que o Malawi e o Moçambique vai ter condição de viver com dignidade. No dia em que a riqueza tiver parar de estar acumulada no norte do mundo, no hemisfério norte. Entendeu? Então, meu, queira ser um fracassado no mundo. E é fácil você conseguir isso. É só você se dedicar à vida comunal, à vida sem hierarquia. É só você não querer título. É só você não querer patrimônio. Se você não quiser patrimônio, naturalmente você vai se dar mal no mundo. Queira isso. Porque ou é Deus, ou é mamão. Não tem acordo, não tem negócio. Estamos preparados para a passagem? Não é isso, não, dona Cíntia. Não vamos radicalizando, não é isso. Dona Cíntia, é o seguinte. Olha aqui, a senhora comprou a geladeirinha nova. A dona Cíntia está com medo de comprar a geladeira nova. Comprou a geladeirinha nova, certo? Aí a vizinha da senhora queimou a geladeira dela. Entendeu? E se a senhora precisar, a senhora juntou o dinheirinho para comprar a geladeira nova. Aí, fulano bateu lá na porta, estou com uma cirurgia marcada, tem um remédio que custa R$3.000 e eu não tenho como comprar. E a geladeira da senhora custa R$3.000. No modelo de vida de Jesus, a senhora fica com a geladeira velha ou sem. Entenderam? E compra o remédio para o outro. É disso que nós estamos falando, é o que eu falei. Não, eu não estou falando aqui para a gente voltar a viver no deserto, entenda, pelo amor de Deus. Né? Não é isso, não é isso. Nós estamos falando de concentração de riqueza e de apego aos títulos. É disso que nós estamos falando. Aí entra a chamada obsolescência programada. No reino de Deus, a gente vai usar as coisas até furar. É por isso que o pessoal ficava indignado, porque tinha um buraco aqui, tinha o Chico, você podia dar paletó para o Chico. Tinha uma coleção de mas ele não usava tudo. Ele ia ganhando sempre, então ele usava o mesmo, até não ter mais condição, sabe? Quando não tinha mais condição, estava rasgando, aí ele aceitava um outro e começava. Agora o Chico não tinha um, como é que chama? Aquilo lá, hall, não, closet, sabe? Não tinha. Né? É isso, gente. Viver em paz. Contente. Contentando-se com pouco, para que todos tenham. É o poema, né? O poema do Camões. É o não contentar-se de contente, né? É você não caber em si de alegria por estar satisfeito com o que tem. Tá bom? Então, até semana que vem a gente continua essa sequência de estudos.